Bom, boa noite, gente. A gente vai continuar a partir de onde a gente parou na última aula. A gente estava trabalhando com questão de criação de usuários. Agora a gente vai fazer uma parte da aula que vai ser referente a utilizar, criar e fazer o reaproveitamento de objetos, né? Criar objetos. Porque, se vocês lembram da nossa última aula, a gente aqui em processo, a gente fez a utilização de uma animação com botões sobrepostos. Só que isso daqui, por exemplo, é desgastante de ficar fazendo várias vezes, então a gente não vai ficar fazendo desse jeito no projeto, certo? Aqui, se vocês forem ver, a gente tem um botão que ele vai ter aqui uma ação no mouse up, outra ação aqui que é um botão no mouse down e a questão de substituição de visualização. Para que a gente não tenha que ficar fazendo essas coisas aqui várias vezes em vários sistemas, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma nova tela, mas na verdade eu não vou criar nem tela, né? A gente vai criar uma visualization, só que dentro da pasta objetos. Vai ser uma visualização, assim como as outras. O que vai mudar é a maneira como a gente vai utilizar essa visualização. Eu vou chamar essa daqui, por exemplo, de botão verde. Vamos dar um exemplo, botão verde. Eu vou clicar com o botão direito aqui e eu vou vir aqui em propriedades e eu vou mudar o tipo de visualização para que essa visualização aqui ela tenha um tamanho menor. Vou colocar aqui ela 100%, que eu acho que vai dar um tamanho bom. Vamos fazer um teste, né? Visualização 100%. Beleza, aí eu vou pegar esses botões aqui que estão na parte de processo, vou selecionar os dois, Ctrl C, eu vou vir aqui no botão verde, vou dar um Ctrl V, vamos ver se ficou no tamanho bom. Ficou um pouquinho pequeno ali. Deixa eu aumentar o tamanho da minha área do botão verde. Propriedades, visualização. Vou colocar ele de 120 por 120, acho que fica bom. Fica bom, ok. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esses dois botões aqui o mais centralizado possível aqui nessa área. Depois vocês se preocupam com essa questão de centralização, né? Porque o principal não é nem isso. Agora, beleza, o que eu vou fazer com essa visualização? O que eu vou fazer com essa telinha? Agora a gente vai começar a fazer interface dessa tela com informações que vêm de fora. Para isso, a gente vai usar aqui, ó, nessa setinha que vocês estão vendo, entradas e saídas de informação. Então aqui, por exemplo, vocês se lembram da última aula do que a gente fez? A gente tem aqui esse botão com uma ação em mouse down, e essa ação é para alternar a variável liga IHM. Bem como a gente tem aqui atrás esse outro botão com a propriedade, cadê? Mouse up, também para alternar a variável liga IHM. Ou seja, uma vai mandar para 1, outra vai mandar para 0, certo? Só que, por exemplo, do jeito que está aqui, esse botão eu tenho que fazer a animação e ligar essa variável liga IHM com todos os botões que eu tiver no meu processo. Imagina que eu tenha 10 botões de liga, 10 botões de desliga, né? Bem como também essa visualização aqui, por exemplo, se a gente for olhar, a gente tem o Bring to Foreground, que é utilizado na imagem de trás. A da frente não tem essa animação. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer de uma maneira mais simples, uma entrada e saída de informação para a função do liga, que vai ser booleano, e eu vou colocar aqui na parte de trás uma animação de visualização. E agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar a esse botão aqui, não a variável liga IHM, mas sim a própria variável liga do próprio sistema de visualização. E agora o sistema fez. Ah, deu um crash aqui no meu CodeSys. Eu vou pausar a gravação para a gente poder continuar já já, porque até reabrir vai demorar um pouquinho, tá? Deixa eu clicar em não enviar. Isso acontece, vai acontecer com vocês também. Não enviar, ok. Ai, ai, ai. Bom que isso grava e fica para vocês. Vou pausar a gravação. Bom, continuando após a pequena falha que aconteceu, temos aqui o botão. Vou criar aqui novamente o campo de entrada para o liga, booleano, ou no, booleano. Eu vou criar aqui o visibilidade, por exemplo, para
também booleano. E aí eu vou atrelar as variáveis. Eu vou vir aqui e eu vou apontar esse comando de bring to foreground. A gente vai ter, nem precisa atrelar a visibilidade, não precisa ter a variável visibilidade. Falei, fiz bobeira aqui. Eu vou atrelar a variável liga, que é do próprio bloco. Essa variável aqui de cima é do próprio bloco, tá? Atrelei ao liga e ainda tem aqui no mouse up, alternar variável, vem aqui e procura a variável liga do próprio bloco. Aqui, liga. Bem como também se eu vier aqui nesse outro sistema, mouse down, mesma coisa. Eu vou até já aproveitar e cortar, fazer um atalho, né? Coloquei aqui a variável liga. Então agora, deixa eu só centralizar as duas imagens e mostrar como utilizar isso. Agora eu não preciso mais necessariamente ficar me preocupando em fazer novamente toda aquela animação. Por exemplo, nessa parte de processo aqui, eu posso vir aqui no Toolbox e eu posso vir aqui no meu projeto atual e procurar o botão verde. Tá? Botão verde. Ele vai me pedir para qual variável que eu quero linkar aquele in-out que eu acabei de criar. Então eu vou linkar isso aqui com a variável global que eu tinha criado lá em user.gvl chamada liga IHM. Pronto. Agora esse botão tem o mesmo funcionamento desse conjunto de imagens aqui. Tem uma, ó, tá até com a visibilidade, tá até com a transparência de fundo, tudo certinho. E vocês podem fazer isso com basicamente qualquer conjunto de imagens. Vocês podem criar uma estrutura enorme através desses objetos. Então, na verdade, aqui no CodeSys, no WebVisu do CodeSys, o que são objetos? São pequenas visualizações com entrada e saída de informação. E aí a gente reutiliza isso aqui. Ah, eu quero fazer essa mesma animação com essas mesmas características para um segundo botão. Ctrl C, Ctrl V. Atribui aqui em referências uma nova variável. Sei lá, liga IHM2, por exemplo. Tá? Vamos ver se funciona, porque eu não testei esse botão agora. Vamos ficar online. E vamos testar se funciona. Desculpa. Está carregando aqui. Vamos esperar. Vamos no Start. Ó, vamos no Visualization. Liga. Olha lá, ó. Funcionando igual, inclusive, né? Desliga, liga, desliga. Então, nós temos um objeto que foi feito, esse objeto aqui, que eu usei aqui no meu processo, eu posso usar quantas vezes eu quiser, e ele já tem a referência de entrada. Muito importante, isso daqui serve para a gente fazer o nosso desenho, nosso supervisório ficar cada vez mais rápido para fazer, porque eu que fico desenvolvendo, eu que já desenvolvi alguns softwares, assim como outros colegas meus, a gente não fica fazendo esses desenhos um monte de vezes. É perda de tempo. Assim como as variáveis e tudo mais, eu vou ensinar vocês a criarem a própria biblioteca. Então, na própria biblioteca que vocês tiverem, vocês já vão importar esses botões e deixar guardados. Vocês vão usar as variáveis, tipo de variáveis que vocês criarem, deixar armazenado. Vocês vão criar os tipos de variáveis, tipos de blocos, etc. E tudo isso reaproveitando. Inclusive agora vem de encontro com a minha aula anterior, um desenvolvimento que a gente vai fazer utilizando a variável, o objeto input filter que a gente tinha criado. Se vocês forem ver nas aulas que eu fiz, aqui em I/O Segregation, a gente fez
toda a criação de todas as variáveis de entrada e saída e atrelou aqui aos itens de entrada e saída, efetivamente entrada e saída, né? A gente está falando de entrada e saída física, né? Deixa eu até tirar esse underline da frente de trás aqui, porque como vocês devem lembrar das minhas aulas anteriores, isso daqui é referente à questão de a gente está recebendo um sinal de uma entrada física, quando está usando esse 00, e esse 01 é quando a gente está utilizando. Esse underline que eu coloquei aqui em volta foi só uma questão para facilitar a nossa vida quando a gente for comunicar com o Factory.io, tá? Mas enfim, tirei aqui só para a gente fazer uma conexão com a parte física e eu demonstrar algo para vocês. Mas esse objeto todo que eu criei carrega um monte de informações. Saibam que esses objetos que a gente cria podem ser utilizados para carregar todas as informações do objeto input filter, ou do input filter, ou do output filter, ou do analog filter para entrada, para saída, enfim. Para que eu estou falando tudo isso? A gente pode pegar para esses objetos e criar objetos de animação que sejam linkados a esses objetos de automação que estão dentro do CLP. Então, por exemplo, a gente sabe que a entrada digital chega no CLP, no nosso programa passa por esse bloco de filtro de entrada digital. Aqui dentro a gente vai fazer as alterações para fazer um bypass, fazer um force, fazer um invert logic, mas isso também tem que estar disponível no supervisório. E na verdade a gente fez toda essa estrutura aqui para deixar isso disponível no supervisório. Qual que é a ideia? A ideia é pegar essa entrada digital e enviar um comando de bypass, um comando de force, um comando de invert logic pelo supervisório para obter os resultados no CLP. Então, a gente cria o objeto que permite isso. Eu vou fazer o objeto mais simples possível, mais rápido possível para vocês entenderem. Primeiro, eu vou fazer um objeto que vai mostrar o status da entrada digital. Então, eu vou vir aqui, adicionar objeto. Eu vou criar aqui uma visualização. Input. Simples assim, vou colocar o nome input. Eu vou criar ele de um... Vou colocar aqui um tamanho pequenininho aqui. Deixa eu primeiro mudar aqui. Vou colocar 50 por 50. 50 por 50. Bem pequenininho. Porque a ideia é que a gente só mostre a informação de como que essa entrada e essa saída tá. Eu vou colocar uma bolinha. 50 por 50. Deixa eu pegar essa 50 por 50 para ver como que ela fica aqui no processo. Toolbox, meu projeto atual. Input 50 por 50. Olha, uma bolinha considerável, um tamanho considerável. Bom, eu vou colocar essa input, eu vou colocar para fazer o seguinte: quando a entrada estiver desligada, ela vai ficar cinza, e quando estiver ligada, ela vai ficar verde. Pode ser? Pode, né? Estou falando. Então a gente vai vir aqui em propriedades, eu vou pegar o preenchimento dele, colors, normal state. Vou colocar fill color. Fill color eu vou colocar. Oh, tô pegando no lugar errado, hein? Cadê? Preenchimento. Eu devo ter passado já por umas 10 vezes por isso daqui e não tô vendo a cor. Colors, porque eu não tinha estendido aqui. Bom, sem preenchimento, eu vou colocar cinza aqui, tá? E eu vou pegar, eu vou copiar e colar e eu vou colocar outra com fundo verde. Puxar aqui. Não sei nem porque que eu fui tão longe para pegar um cinza. Então verde, deixa eu pegar um cinza aqui que seja nomeado como variável. Gray. Mesma cor praticamente. Eu vou sobrepor os dois. E eu vou pedir para... Vamos ver qual que vai ficar por cima. Eu vou botar esse cinza aqui por cima. Aí eu mudo aqui a posição. E aí eu vou fazer uma jogada de invisibilidade. Esse cara da frente aqui vai ficar invisível
quando a entrada, sei lá, a entrada 0, por exemplo, estiver em 1, porque daí ele ficando invisível vai aparecer a cor de trás, que é o verde. Primeiro, vamos linkar esse objeto que eu estou criando aqui, que é esse input, com a variável input filter. Então eu vou vir aqui, ó, input, vou colocar aqui data, na verdade, tá? Data eu vou colocar como o dado que vai chegar nesse bloco chamado input. E eu vou falar de que tipo que ele vai ser. Vai ser input filter. Ele já busca com Ctrl barra porque é o único objeto que eu tenho chamado input. Então ele já buscou. Perceberam que ele já buscou esse input filter. Então todas aquelas informações estão linkadas. Estado, como que é? Invert logic, force, bypass, está tudo aqui. Beleza. Cliquei aqui. Aí eu vou vir aqui e vou fazer ele ficar invisível. Tem uma variável aqui. Invisible. Qual é a variável que eu vou usar para ele ficar invisível? Eu vou vir aqui, clicar nesses três pontinhos. Data vai carregar as informações de input filter. Então eu vou vir aqui dentro de data e eu vou colocar o STS. Quando o status for 1, meu sistema fica invisível. Data.STS, perdão. Pronto, está criado meu input. Vamos lá, vamos no processo e vamos colocar esse nosso input para rodar. Toolbox input. Aí eu vou vir aqui e vou apontar. Aí detalhe, a variável tem que ser input filter, né? Então eu vou vir aqui no nosso projeto. O único local que tem aqui em UserGBL, ele já não deixa mostrar mais nada. Entrada digital, e aí é um vetor. Então eu tenho que pegar o item do meu vetor. Eu vou pegar a primeira entrada, a 0. Olha lá, mudei. Dá para esticar isso aqui? Dá. Então, entrada digital 0, certo? É ela que é a referência desse daqui. Bom, tá aqui, né? Eu vou fazer o login para mostrar isso funcionando. Deixa eu deletar esse outro aqui que eu fiz tudo separado. Vou usar agora já o meu objeto aqui para ficar mais bonitinho. E agora eu vou mostrar aqui o funcionamento dessa entrada. Vamos ficar online só para ver o funcionamento dela. Ainda tem mais coisas que eu quero fazer. Pronto, nosso sistema está logado, está rodando. Se eu vier aqui e forçar a minha entrada a 0, olha lá, ficou verdinho. Quando eu desligar ela for para nível 0, aí aqui a gente tem a bolinha cinza, né? Nossa, muita coisa, né? Agora ficou massa. Mas vamos fazer algumas coisas mais diferentes agora. A gente vai começar a fazer nível um pouco maior, né? De informações. Essa input aqui está muito pobre, tem pouca informação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer ela carregar o valor do nome da entrada digital. Então, deixa eu primeiro alterar aqui em propriedade, visualização, tamanho disso aqui. Largura 50, está pequeno, deixa eu colocar 150. Aí eu vou colocar aqui para o lado, opa, deixa eu puxar tudo para o lado aqui. E agora vem um detalhe, meu bloco originalmente não tem um campo para texto, mas isso não é problema, né? Porque quem criou o bloco fui eu. Então, por exemplo, se eu vier aqui no meu function block input filter, se eu quiser criar uma variável chamada, deixa eu colocar em texto, chamada nome, eu posso colocar, por exemplo, name, de que tipo vai ser? String. Pronto. Essa variável aqui vai ser name tipo string.
Vamos ver agora o que vai acontecer. A gente vai vir aqui no nosso bloco, se eu vier aqui colocar um campo de texto, vou colocar um retângulo mesmo, tá? Não sei se vai ficar bom desse tamanho, a gente vai testar isso. Esse campo de texto, eu vou vir aqui e vou falar que ele vai ser 1%S, lembra, né? Placeholder, maiúsculo não, minúsculo, %S. E aí, text variable não? Opa, text field, estou fazendo errado, ó. Eu venho aqui em text field, coloquei %S. Aí aqui em text variable, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nos dois pontinhos, no caso, data, e eu vou apontar para onde? Para string. Ele deveria ter atualizado o input filter. Provavelmente é porque eu não atualizei o programa. Deixa eu compilar. Senão ele não vai aparecer a informação que eu quero lá. Bom, vamos vir aqui nos input. Vamos ver aqui agora text variable. Cliquei, data. Ué, não puxou a informação? Bom, input filter, data, global variables. Deixa eu fechar esse cara aqui. Vamos abrir de novo. Deixa eu ver uma coisa aqui primeiro, né? Input filter aqui. Var input filter. Tá. Vou fazer um pequeno teste aqui. Vou mudar aqui para input filter. Vou fazer um teste, tá? Atualizando quadro, parâmetro. Ok. Deixa eu abrir aqui uma variável só para fazer um teste, né? Cadê? Apareceu nem. Por que eu não estou vendo lá então? Então vamos voltar aqui para input agora. Pra liga bool. Perdão. Ok. Deixa eu ver se está ligado aqui ainda. Tá ligado. Beleza, tá tudo certo aqui. Agora eu vou vir aqui no meu input. Deixa eu ver se ele está aparecendo. Ou se eu passei reto, né? Posso ter passado reto também. Text. E aí aqui a gente tem o text variable. Data name. Eu acho que eu passei reto antes. Deve ter sido. Bom, então agora a gente vai ter um texto aqui que vai indicar para quem for olhar qual que é a variável. E olha só, eu vou fazer um login aqui para mostrar para vocês em detalhe. Ok. Erros. Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Erros. Deixa eu dar um logout. Liga não é atribuída. Foi por causa que eu limpei aqui, ó. Isso aqui não tem a ver com o que eu criei, tem a ver com outro negócio que eu usei para fazer teste. Deixa eu atribuir a variável, que é a variável liga IHM. Aqui, ó. Liga IHM. Pronto. Então vamos fazer um login. Já percebam que aqui deu uma atualizada, né? O negócio ficou desfocado, ficou, na verdade, deformado porque estava pequenininho e o negócio tentou se adaptar, né? O campo de visualização tentou se adaptar.
Se eu quiser manter na mesma proporção, sempre eu deixo em isotrópico, que ele sempre fica do mesmo tamanho, ele nunca se adapta. Tá vendo, ó? Aquele esquema que eu tinha falado para vocês já. Bom, vamos lá. Vamos fazer aqui um login. Sim. Não apareceu nada. Mas por que não apareceu nada? Porque se a gente vier em Global Variables, eu não tinha colocado o nome para minha entrada, né? Se eu vier aqui colocar, por exemplo, um nome, valor preparado, vou colocar aqui, ó, I00 e mandar escrever. Quando eu for olhar lá na minha visualização, eu vou ter a variável I00. Deixa eu abrir até a visualização aqui maiorzinha, né? E qual que é interessante disso? Os nomes todos que eu colocar em todas as minhas variáveis lá vão já vir diretamente para o supervisório. Eu tenho daí uma coisa um pouco mais é, integrada, um pouco mais rápido na hora do desenvolvimento, né? Então, vamos lá. Agora a gente já fez ele indicar o status e ele já fez mostrar um nome do sistema. Digamos que a gente queira, por exemplo, o nome do sistema não, o nome da entrada. Agora, digamos que a gente queira, por exemplo, alterar o status de algum sistema que tem lá. Vamos ganhar tempo. Eu vou fazer duas coisas ao mesmo tempo. Primeira coisa que eu vou fazer para vocês. Isso daqui eu posso pegar e expandir e colocar aqui embaixo um botãozinho para fazer o comando de inverte lógica, etc. Mas eu já vou fazer diferente. Eu vou, em vez de fazer isso aqui, eu vou colocar já na parte de configurações esse botão não, esse indicador da entrada 1, entrada 0, perdão. E agora imagine, eu tenho aqui a entrada 0, eu vou vir aqui, ó, eu vou colocar a entrada 1, entrada 2, entrada 3, todas as entradas aqui, vou colocar em sequência na minha tela de configurações, por exemplo. E agora, tudo que eu for fazer para um botão vai se repetir para os outros, para uma entrada, perdão, vai se repetir para os outros. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado é mudar a referência aqui, ó. De entrada digital 0, a gente muda para entrada digital 1. Olha lá, ó. Então mudamos a referência. Então, qualquer coisa que eu fizer aqui nesse input vai refletir para todo mundo. Bom, voltando então à explicação. Eu poderia aqui estender, colocar um botão para inverter lógica, um botão de bypass, force, mas concorda que ficaria carregado demais nessa tela de configurações. Eu acho mais interessante se a gente clicar nessa variável e abrir uma telinha para configurar as coisas referentes a essa variável. E é possível fazer isso. Como que a gente faz? Primeira coisa, temos que criar essa tela. Então eu vou criar aqui em objeto uma visualização, perdão, chamada input pop. Pop-up da input. E aí eu vou colocar aqui, ó, em propriedades, um tamanho reduzido, mas o bastante para ser uma janela, né? 100 por 100. Lembrando que isso aqui está com zoom, por isso que está desse tamanho, mas não é tão grande não. Aí aqui nesse input pop, a gente vai fazer uma estrutura de pop-up. O que a gente vai fazer nessa estrutura de pop-up? Primeiro deixa eu colocar um plano de fundo, porque se não colocar plano de fundo ela fica transparente, é uma característica desse sistema aqui do sistema do, fugiu o nome, o sistema do CodeSys, tá? Então coloquei um plano de fundo. Eu vou colocar um retângulo aqui em cima. Deixa eu colocar a altura dele já, deixa eu colocar ele em 0, y0 e uma altura de 25.
Ficou meio pequeno esse negócio, né? Largura de 100. Ficou meio pequeno. Deixa eu aumentar. Porque 25 é o tamanho do nosso cabeçalho do nosso programa, né? Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho do nosso pop-up, então. Propriedades, eu vou colocar ele em 300 por 300. E aí eu vou colocar aqui, ó, a largura desse cabeçalho em 300. 5, 300. Aqui em cima eu vou colocar um campo de texto para mostrar o nome da minha variável. O nome da variável de entrada digital que eu vou utilizar. Então eu vou vir aqui em colors, deixa eu colocar um cinza, que eu acho que vai ficar melhor aqui em cima. Cinza, e aí lembrando que se eu vou apontar para uma variável, eu tenho que colocar aqui no campo de texto o %s, né, que é o %s, que é o placeholder. Bom, aí eu tenho que falar que esse cara aqui vai ser de que tipo? Data. Eu vou fazer uma diferenciação aqui em data do pop-up. Data pop, ainda assim vai ser de input filter. Tá? E aqui, esse campo de texto, eu vou apontar aqui na text variable para name. Name. Então, quando eu carregar esse pop-up, ele vai carregar o nome, o texto com o nome da entrada digital. E eu vou fazer uma coisa bem simples aqui, só para ganhar tempo mesmo, tá? A gente vai clicar aqui, vou colocar um elipse aqui, uma bolinha mesmo, tá? Vou colocar essa bolinha aqui com uma cor qualquer. Deixa eu pegar aqui em propriedades. Colors, fill color, vou colocar, sei lá, light blue, só para mostrar mesmo. E eu vou mandar esse cara aqui, toda vez que eu der um clique, enviar um comando, mas assim, alternar uma variável, tá? Alternar uma variável e eu vou escolher para ele alternar a variável invert logic. Aí percebam, eu estou indo dentro do data pop, olha só como ele já carregou todas as informações, tá vendo? Todas as informações do input filter. Vou pegar aqui esse invert logic e eu vou mandar inverter essa variável só. Uma variável booleana, né? Cliquei, inverteu. Beleza, o pop-up está aqui, aí a gente tem essa entrada aqui. Como que eu vou fazer essa entrada de de um valor específico, chamar um pop-up para aquela entrada? Por exemplo, a entrada aí 0 está mostrando as informações, eu vou chamar essa pop-up. Seguinte, deixa eu vir aqui em Toolbox, ver se tem alguma coisa aqui. Visível input, não, vou usar o retângulo mesmo, tá? Esse retângulo aqui, eu vou colocar ele sobreposto a tudo que vocês estão vendo. Então, e eu vou colocar ele no tamanho que tem ali. Então, largura de 150 está certo. Vou colocar na posição 0x, 0y. Eu vou colocar ele na altura de 50, que daí ele cobre tudo. Eu vou colocar sem cor de frame, eu vou colocar transparente o frame. Eu vou colocar o fill color dele também como transparente. Então, ele na verdade virou um botão transparente, tá? Ele está na frente de todo mundo, mas é um botão transparente. E aí, quando eu vier aqui no evento de clique dele, eu vou fazer o seguinte: abrir diálogo. E aí eu tenho que escolher um diálogo para abrir. Só que qual que é o problema? Tem um detalhe aqui importante. A gente não criou aquele cara lá, aquele input pop como diálogo, mas a gente pode alterar. Então eu vou vir aqui, input pop, botão direito com propriedades, visualização, diálogo. Ok. Agora eu vou clicar aqui no onClick, abrir diálogo, eu vou escolher o diálogo que eu criei, input pop. E esse input pop, percebam que ele espera um valor, porque ele tem a variável de input lá chamada datapop. E o que eu vou jogar para ela? As informações do meu próprio data. Ou seja, a informação data que eu tenho vai ser jogada daquele bloco para aquele pop-up que ele vai chamar. Detalhe importante, esse pop-up ele responde com as informações atualizadas a partir de um comando. Então ele está falando aqui, ó, atualizar essas informações e o parâmetro caso o resultado
um desses aqui seja confirmado, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, caso OK seja confirmado, esses dados que estão dentro de data pop vão ser voltados para o data que veio daquele input. Então vamos lá, vamos rebobinar. A gente tem o bloquinho de input que tem data. Esse data está ligado lá, entrada 0, entrada 1, entrada 2. Quando eu cliquei sobre ele, ele abre um pop-up passando a informação de data, que pode ser entrada 0, entrada 1, entrada 2, etc. Nesse pop-up, eu vou trabalhar só com as informações desse data que foi passado. Então, o pop-up ele só instancia na hora que ele é aberto. Ele só carrega as informações na hora que ele é aberto e ele só salva as coisas a partir de um comando OK. Então, vamos ver o que é esse comando OK também. Mas, enfim, aqui eu já tenho o comando de abertura de pop-up. A gente sabe que o pop-up tem que informar um OK, porque senão o negócio não confirma, o sistema não funciona. Então eu vou vir aqui, eu vou colocar um botãozinho, tá? Botão. Vou botar um botão com informação cancela, que é só para fechar. Eu vou colocar um outro botão aqui com informação OK. Deixa eu diminuir o tamanho desse botão que não ficou bom. Largura de 80. Cancela. Ctrl C, Ctrl V, aqui é OK. E aí aqui a gente vai fazer os comandos para fechar esse pop-up. Deixa eu alinhar esses caras aqui, um com o outro. Aqui. Puxar mais para o meio aqui. Bom, aí eu vou fazer o seguinte. Vou clicar nesse OK. E lembra que para confirmar o pop-up, para voltar a informação lá para o sistema que chamou essa pop-up, eu tenho que enviar um OK. Como que eu vou fazer para enviar esse OK? Eu venho aqui em clique, fechar diálogo, e aí eu falo qual que é o resultado do meu diálogo. No meu caso, o diálogo atual vai trazer aqui informação OK no botão de OK. E o cancela, clique, fechar diálogo, eu venho aqui e cancelar. Eu posso fazer, inclusive, quando houver o retorno de outra informação do pop-up, por exemplo, eu trazer no cancela para ele voltar todas as informações para um estado original, não sei, enfim. Mas a gente vai fazer só para confirmação, só para OK. Vamos vir aqui agora, deixa eu deixar a visualization já aberta aqui, eu vou iniciar, vou conectar com o processo. Opa, tem um erro. Deixa eu ver qual que é o erro. Deixa eu cancelar aqui que eu devo ter deixado passar alguma coisa. Há um erro. Bit offset, inverte. Ah, tá, é porque o texto tá errado aqui na variável, provavelmente. Ó, viu? Acabou duplicando o texto. Deixa eu limpar aqui. Isso acontece com mais frequência do que eu gostaria, viu? Ele acaba duplicando o texto. Eu selecionei uma vez, fui lá e selecionei de novo, ele acaba botando, ele não sobrepõe, ele coloca os dois um na sequência do outro. Já aconteceu mais de uma vez comigo isso. Bom, vamos lá. Vamos em Visualization. Aí agora, configurações não está aqui, agora a gente vai usar o nosso projeto com tudo que a gente fez até o momento. Ó. Já foi para segunda-feira que eu não traduzi.
Bom, vamos ver aqui, fazer o login, Marlon, 1, 2, 3. Esse comentário aqui foi porque na aula anterior a gente fez a tradução do domingo, né? Mas como já é segunda, já virou a noite aqui, e eu ainda não terminei a minha explicação, e eu só traduzi para o domingo, aí aqui está aparecendo em inglês. Sem problema. Engraçado que agora a barrinha está aparecendo aqui, né? Bom, vamos lá. Configurações. Olha lá, entrada 0, entrada 1, entrada... Ficou esquisito, né? O tamanho desse negócio aqui ficou completamente fora. Provavelmente eu não utilizei a configuração de isotrópico para a tela de configurações. Mas olha só, a entrada 0 está aqui, está configurada. Tá vendo que não está aparecendo a entrada 1? Não está aparecendo porque aqui eu não gravei os nomes. Eu criei esse campo de nome agora. Eu não gravei todos os nomes no programa. Vou vir aqui, eu vou colocar i01. Opa, maiúsculo i01. Deixa eu mandar gravar esse nome. Gravei. E agora se eu voltar aqui na minha visualization, olha lá, tem i01. Se eu clicar na i00, ele abre um pop-up para i00. Olha lá o textinho i00. Se eu vier aqui na i01, ele abre um pop-up para i01. Viu que interessante? Então agora a gente tem esses pop-ups fazendo as funcionalidades da maneira que a gente quer para cada uma dessas entradas, e eu só tive que pensar uma vez. E eu reaproveito esse código tanto de vezes que eu achar interessante. Isso que é o legal. É isso que é o interessante quando a gente está trabalhando com a utilização de objetos. A gente reaproveita a lógica e faz várias vezes. Então, por exemplo, se eu quiser fazer mais funcionalidades e eu quero fazer mais funcionalidades para essa entrada, eu não tenho que repetir várias vezes. Eu tenho que apenas ir lá e alterar a base e tudo vai se repetir para todas as entradas, tá? Eu vou ligar a primeira entrada aqui, ó, entrada 0. As outras aqui de baixo estão ligadas à mesma, por isso que todos ligaram junto. E a entrada 1, tá vendo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter a lógica só da entrada 1, só para provar que realmente está funcionando esse comando. Cliquei em inverter e eu vou mandar o OK para subir a informação para o objeto pai, digamos assim. Olha lá, inverteu a lógica, então tá ligado aqui, desliga lá, desliga na entrada, ligou aqui no simulador, ó, lógica invertida. Quero voltar ao normal, cliquei, OK. Entenderam? Então, quando eu dei o OK, a informação é enviada novamente para o objeto pai, né? Que isso aí a gente está fazendo o objeto filho herdar, herdar o tag, a variável do objeto pai, né? Porque assim, a gente tem um input filter com uma instância, então a gente pega aquela instância e passa para o pop-up, que nada mais é do que um filho desse item que eu criei chamado input, né? Então, fiz a estrutura do jeito que eu queria, a gente fez para essa entrada zero, ficou só meio desconfigurado o gráfico aqui, mas deve ter alguma coisa a ver com o tamanho da tela que eu coloquei aqui para configurações, aqui ó, o tamanho da tela. Eu vou arrumar isso aqui, eu vou vir aqui em propriedades, visualização, isotrópico, usar o tamanho especificado. Então, usei o tamanho da tela especificado, agora ele vai encaixar lá. Então, quando eu começar, deixa eu até olhar aqui em visualização, configurações. Deixa eu ver se ele já... Não, ele não vai agora, né? Não vou perder tempo fazendo login agora, mas basicamente é porque eu não tinha configurado aqui em configurações o tamanho da tela para ficar com a limitação que eu tinha colocado para aquele quadro onde está o processo. Mas acho que deu para entender, né? Bom, então o que eu queria de vocês era isso. A aula de hoje, desse vídeo aqui, conclui essa sequência de aulas. Então, o que a gente viu nessa sequência de aulas que eu estou postando hoje à noite no YouTube? A gente viu a questão dos placeholders, que a gente utilizou basicamente em todas as demonstrações de hoje à noite. Ensinei para vocês como que funciona a questão das listas de texto, inclusive como que se cria uma lista de texto particular para se utilizar no programa, como que utiliza a questão do placeholder para data, como que a gente utiliza o placeholder para botar o nome de usuário. A gente fez a troca de texto dinâmica com a text list. E além disso, eu peguei e mostrei que existem vários placeholders de tipos diferentes. Fizemos uma pequena animação na lateral esquerda aqui para esses botões, que são botões de comando de troca de tela,
trocarem o texto aqui do cabeçalho que a gente colocou, na verdade o título, e aqui na parte do cabeçalho a gente também está mostrando o usuário que está logado. Além dessa questão de usuário logado, esse usuário logado eu mostrei como que se faz a questão de gestão de usuários. Eu mostro o nome do usuário que está aqui em cima, né? Eu vou vir aqui, Marlon, 123, olha lá, apareceu. E eu linkei a um nível de usuário para esse botão. Aqui em configurações eu ensinei para vocês como que faz aqui a criação desses objetos e como que a gente faz para indicar quem que é o item que vai fazer o comando daquele objeto. Ou seja, por exemplo, vamos explicar com um pouquinho mais de profundidade. Eu ensinei a criar um objeto que é replicável num primeiro momento para fazer essa animação desse botão. Simplesmente ele está fazendo liga, desliga aqui, ó, com uma animação de sobreposição de imagens e com uma variável de entrada só. Só que também eu ensinei como que faz, né, a questão da criação de um objeto que ele é instanciado com base em um bloco funcional que a gente já criou nas aulas anteriores do Input Filter. Eu coloquei aqui um campo de texto para indicar o texto do nome da variável de entrada, lembrando que eu editei o Input Filter para ter essa variável de nome aqui. E além disso mostrar o status, mas não só isso, eu transformei isso aqui em um objeto clicável, aqui ó, criei esse botão invisível na parte da frente, e quando eu clico nele, ele chama um pop-up que eu tinha criado, e esse pop-up puxa as informações de input filter a partir do comando de passagem. Se vocês forem olhar aqui esse objeto, se a gente vier em propriedades, que aqui está para cima um pouquinho agora, existe o botão aqui de on mouse click, ele abrir o diálogo passando a informação do data, ou seja, se aqui no meu programa, lá em configurações, eu tenho apontado nessa variável aqui, nessa variável não, nesse campo, nesse objeto aqui, na referência, a entrada digital 0, na hora que eu clicar nela, ela vai passar para o pop-up que ela vai instanciar essa entrada digital 0, que é quem está em data. Bem como essa daqui vai passar a entrada digital 1. As outras aqui eu mantive no mesmo, né? Entrada digital 0, por isso que repetiu na visualização. Enfim, era isso que eu queria passar para vocês, essa sequência de atividades, e agora eu quero que vocês finalizem essas atividades aqui que eu passei, botando todas essas atividades, todas essas funcionalidades da noite de hoje para rodar no supervisório, e eu quero que sejam criados os objetos, tanto para entrada digital, quanto para saída digital, quanto para entrada analógica, quanto a saída analógica, nessa aba de configurações, aonde a gente consiga ler e escrever todas as informações necessárias para cada uma das entradas e saídas digitais e analógicas que o CLP possui, certo? Espero vocês na aula e a gente vai conferir isso lá, se vai dar certo, se ficou alguma dúvida, ou se tem alguma coisa que eu passei aqui que às vezes eu falei muito rápido e que às vezes vocês não entenderam. Boa noite e até a aula.